Gente boa e bonita, dando prosseguimento às nossas aulas de urbanização, mais uma correção, me perdoem. No vídeo anterior eu disse que o vídeo seguinte, no caso este, seria o último, mas na verdade ele é o penúltimo. Eu fiquei tão incomodado comigo mesmo que eu resolvi não deixar para depois, decidi gravar um videozinho explicativo básico sobre a maior megalópole do mundo, que é a megalópole que antigamente, ou há pouco tempo, era chamada de Tóquio Osaka, ou ainda é chamada de Tóquio Osaka, mas que em outros contextos também é chamada de megalópole Tóquio Nagasaki, porque ela está crescendo em direção à cidade de Nagasaki, quase no extremo sul do Japão. Mas calma que daqui a pouco veremos especificamente sobre ela. Pois bem, na aula anterior nós vimos sobre o que é megalópole, diferenciando-a primeiro de megacidade. Lembrando que megacidade é uma grande cidade isolada com 10 milhões de habitantes, pelo menos, um pouco mais de 10 milhões de habitantes. Nós temos a nossa megalópole, que é a cidade do Rio de Janeiro. Existem outras megalópoles pelo mundo, como por exemplo Moscou na Rússia, que é a única megalópole europeia. Tem outra megalópole na América Latina, a cidade mexicana, com quase 30 milhões de habitantes. Coloca o dobro da cidade de São Paulo, perdão. Tóquio também tem algo próximo de 30 milhões de habitantes, e Tóquio que está na megalópole que nós veremos mais em seguida. E vimos o que é a megalópole, que é uma grande concentração superurbana mesmo, que tem duas ou mais cidades polo, e todas as cidades, os municípios vizinhos estão conurbadas e integradas, formando as maiores concentrações urbanas do mundo. Vimos como exemplo as megalópolis estadunidenses, a Sansan, que nesse caso específico é uma megalópole transnacional. Ela rompe as fronteiras estadunidenses e alcançam o extremo noroeste mexicano, na província da Baja Califórnia, pegando Tijuana e outros municípios próximos, que são integrados a essa extensa megalópole Sansan, a megalópole São Francisco San Diego, né? Me perdoe se eu tinha esquecido antes. É Sansan de São Francisco e San Diego, e Los Angeles também está no meio dessa megalópole, que tem mais de 36 milhões de habitantes. A megalópole dos Grandes Lagos, que é gigantesca também. Algumas cidades polo são Chicago, Detroit e também Pittsburgh. São cidades de grande concentração industrial, pelo menos a indústria velha estadunidense, e concentra mais de 50 milhões de habitantes. É gigantesca. E também vimos a megalópole Bois-Walsh, que serviu de inspiração ao geógrafo francês Jean Gottman no ano de 1960, que criou e formulou esse conceito de megalópole para classificar imensas aglomerações urbanas ou imensas aglomerações superpovoadas, e o exemplo ou paradigma dele era a questão da megalópole Bois-Walsh, que tem Boston, Nova York e Washington DC como cidades polo, e todas as cidades, os municípios entre os dois extremos, Boston e Washington, têm as suas cidades conurbadas e totalmente integradas. Em alguns casos a integração maior, outras a integração menor, nas áreas econômica, administrativa, cultural e de infraestrutura de transporte, inclusive. Agora vejamos sobre a nossa megalópole, a megalópole brasileira, ou a megalópole Rio-São Paulo. A megalópole Rio-São Paulo, ela segue a mesma lógica, é uma imensa aglomeração super urbana, super povoada, que tem duas ou mais cidades polo, no caso São Paulo na ponta e Rio de Janeiro na outra. E os municípios próximos estão conurbados ou em processo de conurbação das suas zonas urbanas ou suas cidades. É a maior concentração urbana do Brasil. Ela concentra 232 municípios de 3 estados da federação, quer dizer, é uma megalópole transestadual ou interestadual.
Ela abarca municípios do Rio de Janeiro, de São Paulo e do interior de Minas Gerais. Esses municípios têm uma integração econômica e social muito intensa, pessoas indo de um lado para o outro constantemente. Concentração industrial, de indústrias de base, de bens de consumo, de empresas no ramo de serviços, além de ter as duas grandes metrópoles nacionais, no caso São Paulo e Rio de Janeiro. Existe algo que poderia chamar de região metropolitana de Campinas, que está quase conurbando com a região metropolitana de São Paulo, se tornando algo maior do que já é. Essa megalópole atualmente tem algo próximo de, ou um número um pouco superior a 32 milhões de habitantes. Se o estado de Goiás, onde nós estamos, tem 7,8 milhões, então 7, 14, 21, 28, ou seja, essa megalópole ela tem quase 5 vezes a população total do estado de Goiás. Me perdoem se eu errei as contas. Mas é basicamente isso, é quase 5 vezes a população de todo o estado de Goiás. Em um espaço geográfico menor, porém super urbanizado, super denso, super povoado. A maior megalópole brasileira, que concentra as empresas mais importantes, concentra inclusive algumas das melhores universidades do Brasil, a USP, que eu já citei para vocês, que é referência inclusive internacional e referência para as universidades brasileiras, tanto estaduais quanto federais, na sua forma organizacional. A USP, inclusive, ela formou os primeiros doutores aqui dentro do Brasil, doutores esses que vêm sendo formados desde a década de 1980, no caso aqui da Universidade Federal, aqui em Goiás, os primeiros doutores formados no Brasil, a maioria deles foi formada na USP, na Universidade de São Paulo. Lá no Rio de Janeiro também tem outras 3 grandes universidades, tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, polo de referência também, tem a Universidade Federal Fluminense, sediada em Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara, e tem também a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mas dessas 3, mesmo maltratada, infelizmente sucateada pela situação triste na qual o Estado Fluminense, o Estado do Rio de Janeiro está vivenciando, infelizmente, os cariocas em específico, os fluminenses em geral não merecem isso. As universidades, tanto estaduais quanto federais, estão sucateadas, mas mesmo assim a Universidade Federal do Rio de Janeiro é referência tanto a nível estadual quanto a nível inclusive nacional. Também formou muitos doutores nas últimas 2 ou 3 décadas, que inclusive dão aulas aqui na nossa Universidade Federal de Goiás, para nós que estamos aqui. Eu suponho também que doutores de outras universidades, pelas universidades federais e estaduais afora, os primeiros doutores também tenham sido formados, caso tenham sido formados aqui no Brasil, nas universidades de São Paulo ou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou inclusive também na Universidade Federal Fluminense. Pois bem, terminamos o vídeo sobre megalópole brasileira. Agora sim, no próximo vídeo, na próxima videoaula, veremos sobre a megalópole japonesa e encerraremos essa rodada de temas sobre urbanização. Se der tempo, se eu conseguir adequar a rotina, eu faço alguns vídeos adicionais complementando alguns temas, alguns assuntos que ou eu passei muito rapidamente por eles, ou eu infelizmente por desatenção não os contemplei como deveria. Pois bem, até daqui a pouco.